Segunda carta de Paulo, primeiro capítulo, o versículo 21, diz assim o texto sagrado: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Paulo está afirmando que Deus é quem nos ungiu. A unção que Deus traz para nós é uma unção de capacitação, mas também é uma unção de definição, de perfeição. Deus nos unge para que nós sejamos apresentados a Ele. Deus nos unge para que nós tenhamos um respaldo no reino de Deus. Essa unção provoca em nós um estado, embora o contexto aqui não traga isso, mas eu quero que você entenda que a unção nos coloca numa posição, e Paulo afirma que é Deus que nos ungiu. É Ele que nos capacita a esta posição. É Ele que nos coloca num lugar, e neste lugar, nesta função, nesta ação de Deus, nós precisamos permanecer. É o que a palavra diz para nós. Agora, para nós estarmos ungidos, nós precisamos entender e saber, conforme as Escrituras, qual é a ação de Deus sobre nós. Qual é o mover dessa unção sobre as nossas vidas. Carta de Paulo aos Efésios, o primeiro capítulo, vá à frente aí, logo na frente. Ou melhor, tem Gálatas, depois já Efésios. Efésios, o primeiro capítulo, o versículo 20 e 21. Gálatas 1, 20 e 21. Oh, perdão. Efésios 1, 20 e 21. É para pular Gálatas aí, vai para Efésios. 20 e 21, diz assim o texto sagrado: o qual exerceu ele em Cristo. Veja bem, Jesus guardou a sua posição de santidade, de serviço, de adoração diante de Deus. Guardou. Quando ele estava morto, o que a Bíblia diz que o Pai o fez com ele? O Pai então exerceu em Cristo a sua ação, fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O que Deus faz quando permanecemos no lugar, na ação, na unção que o Senhor nos deu? Nós recebemos a prova, nós recebemos o compromisso de Deus agindo em nós. Isto é, pelo exemplo, o que aconteceu em Cristo. E só isso? O que diz mais? Versículo 21. Ele sentou à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, e o 21 diz: acima de todo principado, e toda potestade, e todo poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, a posição guardada pela obediência de Jesus, mesmo que a obediência levou ele à morte, e a Bíblia diz que ele foi obediente até o fim, até sofrer, como diz Filipenses, morte de cruz. Deus então agora, pela sua manifestação de poder, o que faz com ele? O ressuscita, mas fica só nisso? O coloca num lugar de honra, que é a direita de Deus Pai. Por isso, direita, quando a Bíblia fala, é um lugar de honra. E quando ele está neste lugar de honra, o Pai dá a ele autoridade sobre todos os principados e potestades, todos os governos que existiam e os que ainda viriam. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Quem é este? Jesus. E este domínio de Jesus, ele deu a quem? A quem? Quem é a igreja? Ele deu a nós. Está aí mesmo na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que Deus, veja bem, pela manifestação da fidelidade e da unção de Cristo. Você não fez nada, foi Cristo. Ele foi até os confins e morreu. Pela morte dele, o Pai o ressuscita, dá para ele poder, glória e autoridade. E quando ele recebe todo esse poder, essa glória e autoridade, este Jesus parte isso para quem? Reparte isso com quem? Com a igreja. Que diz mais? O deu à igreja. 23. A qual é o seu corpo. O que mais que ela é? A plenitude daquele que a tudo enche
em todas as coisas. É verdade isso? Então qual é a nossa ação como igreja? É saber convictamente que estamos em Deus. É saber convictamente que estamos em Cristo. Por isso este pastor prega todos os domingos, todas as quartas e todo domingo de manhã praticamente, que nós somos um com Cristo. Que a obra de Cristo, ela é de identificação profunda, é uma união literal que Deus fez conosco. É uma ação assustadoramente transformadora de unidade. Pela fé, sim, mas ela precisa repercutir na nossa vida. Porque Jesus está no céu, mas a igreja está onde, irmãos? Aqui. Se há unidade, o céu desce à terra. Se nós não entendermos isso, o inferno rouba de nós a glória da eternidade que nos pertence. Que já foi dada por quem, irmãos? Para o Pai, para quem? Para Jesus. Ah, pastor, mas eu me sinto tão fraquinho. Capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Eu acho esse texto parecidíssimo com o texto que o Carlos leu. Só que aqui é Paulo falando, lá foi Pedro, mas um dos dois aí no rabisco colou do outro. Ou o autor da carta é o mesmo. E nós sabemos que foi o Espírito Santo que fez isso. Olha o que diz o texto. Versículo 2. Nos quais andastes. Isso eu amo. Que o termo original diz passado. Vocês não andam mais. Mas andaram. Outrora, segundo o curso deste mundo. O que é? Segundo os ditames do mundo. Segundo as normas do mundo. Segundo a moda do mundo. Segundo os conceitos do mundo. Nós andamos? Não podemos. Me perdoe, querido. Se você anda segundo os conceitos do mundo, você, para mim, não é você. Como, pastor? Eu não sou eu. Como é que é esse negócio? Porque você, se andar no curso do mundo, o texto sagrado diz que você não é igreja. Porque a igreja é alguém que repousa a sua fé, a sua manifestação, pela graça na obra que Cristo deu. E aquilo que Cristo conquistou, ela anda dali para frente. Ela não anda dali para trás. Você entende? O que Cristo conquistou é nosso. Ele já está sentado e é dominador. E isso ele deu para quem? Para a igreja. Ah, pastor, então gostei dessa. Vou me candidatar a presidente. Meu filho, não é esse domínio do mundo. Não é para você andar no curso do mundo. Você quer se candidatar, se candidate. Mas não coloque texto e nem palavra na minha boca que eu estou dizendo alguma coisa a mais. Amém? O que diz mais? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Outra tradução diz, andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Qual é o fruto disso? E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais assim o são. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, veja bem, Ele é o rico de misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente, ligado, amassado, com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que você está agora, meu filho? Eu estou aqui sentado, o problema é seu. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há diferença nisso? Há diferença nisso, igreja? Totalmente. Ou você está unido a Cristo no céu, assentado pela fé, ou você é uma caricatura falsa, enganosa. Mas Satanás também sabe dessa verdade. E o que ele quer dizer? Que nada, meu filho, nunca que tu está sentado no céu, nada. Tu está aqui do meu ladinho, ó. Estou falando e você é verdade. Aí cai na lorota dele e anda segundo o curso deste mundo. Anda conforme os filhos da desobediência.
Amado, ele não está dando oportunidade para nós escolhermos. Ele diz que nós andávamos e agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Para que tudo isso? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados aonde? Em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que ele está dizendo? Não é pelas obras que se chega a Deus, mas quando você foi criado juntamente em Cristo, as obras são o fruto daquele que agora entende a posição da igreja no mundo. Amém? Você consegue entender com clareza isso? Efésios capítulo 6. Prepare-se, querido. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu. O nosso fortalecimento depende de quem? De Deus. E de quem mais? E da força que vem da onde? Do seu poder. O que diz mais o texto? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que o diabo vai agir com cilada? Vai trazer prazeres carnais, ações do curso do mundo, para que nós, enganados por ele, que cilada o que é? É algo que nos coloca e nos expõe à mentira e ao pecado. É algo que tira a nossa vida da realidade, da essência, e nos coloca debaixo de um jugo de podridão e de escravidão. E Satanás é exímio nisso. Nós até agora, eu estou pregando aqui 10 minutos dizendo que nós somos a igreja, que Deus deu autoridade sobre Cristo, que Deus fez, que Deus agiu, que Cristo juntamente conosco é. Mas eu tenho certeza que amanhã na sua vida você vai estar dando ouvido muito mais para as ciladas de Satanás do que para a verdade do que foi pregado hoje aqui. Eu teria que pregar um ano, a mesma frase, o mesmo versículo, para quem sabe alguns se tocarem na vida. Porque o diabo tem roubado a graça e a misericórdia, da qual a própria palavra diz, pela graça sois salvos. Isso não é de vós, é dom de Deus. Eu preciso sentir o dom de Deus na minha vida. Porque se eu não sentir, como eu vou repartir isso, como eu vou divulgar isso? Agora ele está dizendo, aqueles que estão assentados, aqueles que entendem as coisas de Deus, eles precisam ser fortalecidos no Senhor, revestir-se da armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê, irmão, que você precisa tanto da armadura de Deus? Para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que o texto está dizendo? O capítulo 2 está manifestando a igreja reunida. A igreja reunida é uma coisa, você sozinho é outra coisa. Aqui, meu filho, é lugar da gente estar junto. Como aqueles que chegam da guerra e agora vão conversar. A batalha foi dura, querido, foi difícil. Mas nós estamos juntos nessa peleia. Olha, foi um momento difícil. Puxa, a vida ora por mim, abraça. Nós comemos junto, nós celebramos junto, nós festejamos. Aleluia, amém, glória a Deus. É isso que acontece. Mas quando você está sozinho, se você não estiver revestido das armaduras de Deus, o diabo vai separar uma pessoa que você ama. Vai separar uma pessoa que você está orando por ela. Vai separar uma pessoa, vai separar alguém, para que o poder das trevas possa se manifestar nessa pessoa e ela possa, com uma cilada, tirar você do foco. Por isso você tem que estar o quê? Bem revestidinho. Isso é para o seu andar, isso é para o seu caminhar diante de Deus. O que diz mais? Portanto, tomai, versículo 13, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, o que é para nós fazer? Permanecer inabaláveis. Oh glória. 14. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade,
e vestindo-vos da couraça da justiça. Isso não é, até parece, né, filme como é que é, de desenho de criança. Agora eu vou vestir a couraça da justiça. Tinha quando eu não era tão adolescente, né, mas um pouquinho mais velho, tinha lá no Estreito, tinha a historinha de um super-homem, de um super-herói cristão. E ele vestia a couraça da justiça, a criançada gostava muito disso. Mas Paulo está vendo um soldado romano. Por quê? Paulo está preso, meu filho. Ele está ali fazendo o quê? Começou a olhar a pessoa e disse, cara, nós precisamos estar assim, armado, nós precisamos andar desse jeito aí, ó. E aí ele começou a ver o peitoral, aquela ação de bronze, pode tacar faca, pode botar espada, e disse, a couraça. Mas no reino de Deus não se manifesta pela força do homem, ela é a couraça da propagação da justiça. E a propagação da justiça se manifesta de que forma? Pela ação de Deus e pela nossa ação de caminhar sobre a terra. Que mais? 15. Calçai os pés com uma preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Alguns dardos pode destruir? A Bíblia diz que o escudo da fé é para apagar quantos dardos? Todos os dardos. Por isso cantamos, rompa em fé. Porque se a fé não se manifestar em nós, os dardos do inferno vai pegar a gente. Precisamos estar cientes que os dardos inflamados do maligno caem por terra. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ô glória! Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, de que forma? Em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Por isso que eu estava dizendo, ele estava onde? Cadeado, preso. O que via na cadeia? Soldado. E ele escrevendo a carta começou a dizer, é assim que estão equipados, é assim que nós temos que estar espiritualmente bem equipados para a batalha. Eu estou preso, mas vocês estão soltos. Lutem, reajam, andem verdadeiramente na consciência disso que Deus traz para nós. Amém? Quando entendemos isso, quando nos colocamos na direção disso, o que vai acontecer com a nossa vida? Nós precisamos entender claramente que há uma renovação completa. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Capacete da salvação produz o que na nossa vida? Uma renovação de mente. Romanos 12, versículo 2. Diz assim o texto, e não vos conformeis com este século. Claro que não é para conformar, irmão. A própria Bíblia não falou agora que não era para a gente andar no curso? O verdadeiro cristão, ele não se conforma com isso. Mas Paulo está lembrando, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, se a tua mente não for renovada, você não experimenta. Se ela for renovada, o que diz? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que todo crente quer ou não é? Eu quero tanto saber a vontade de Deus. Quanta gente chega, pastor, eu quero saber a vontade de Deus. Meu filho, você precisa não se conformar com este mundo. É natural quando eu não me conformo com o mundo, quando eu luto contra o mundo, quando eu não aceito a influência do mundo, o que vai acontecer comigo naturalmente? Eu vou receber de Deus uma renovação da mente. Mas quem que vai fazer isso? É você, querido. Por quê? Não foi dito na Bíblia até agora, o pastor não pregou lá em Efésios, que você está sentado, que você foi unido a Cristo, que a obra de Cristo ela é transcendente, ela age na sua vida, assim como no céu age, aqui também age. Pastor, mas eu não estou vendo nada, porque a tua mente não está renovada. Quem tem que buscar Deus e renovação, não é aquilo que Deus já fez, é a fé. Por isso nós vimos lá em Efésios, a salvação vem pela fé, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não, eu vou fazer um jejum forte, eu vou preparar agora, eu vou renovar minha mente agora. Não adianta, meu filho, acaba o jejum, tu cai de novo. Renovar a mente é você
estabelecer os propósitos aonde Deus te colocou. Eu fui ungido de Deus neste lugar. E eu tenho uma ação de Deus na minha vida. E eu sei que a minha oração, que é para orar com súplicas todo o tempo, que o meu jejum não é para que eu permaneça aqui, mas é para que a minha mente se renove a cada dia e eu possa conhecer cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora eu estou fora da vontade de Deus e fico, Senhor, me dá coragem para que eu tenha a boa, perfeita e vontade tua. Tem como? Deus disse, meu filho, eu já te ungi, eu já te coloquei na igreja, te batizei nela, te dei unidade, te dei força como meu filho, assim como dei para ele, dei para você. Permaneça na obediência como ele, e que pela obediência você vai receber tudo de Cristo nessa vida, no seu corpo, para que você possa conhecer, como diz o apóstolo Paulo aqui, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas coisas no nosso dia a dia precisamos da vontade de Deus para o nosso coração, irmãos? É só eu que preciso ou é vocês? Nós queremos, pastor, como é que eu vou evangelizar melhor? Preciso da vontade de Deus na minha vida. Como que eu vou reagir com essa situação e com a outra? Preciso da vontade de Deus na minha vida. Ah, então eu vou buscar no Senhor. Não! Estabeleça, Senhor, tu me ungiste. Dá-me força, dá-me ousadia, capacita-me, porque eu serei a tua testemunha. Esta é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na minha vida. Não é omissão, mas é para ir para frente. Nunca vi um exército botar capacete, colocar escudo, couraça, sapato e ficar na retaguarda. Se veste assim para quê, querido? Para avançar. A igreja não foi feita para recuar. A igreja foi feita para avançar. Eu e você não fomos ungidos por Deus para ficar encolhido dizendo, lá vem o diabo, nós vamos se lascar tudo, negada. Nós estamos assim. Nós recebemos de Deus o quê? Posição. Posição aonde, meu filho? Nesse mundo não nos interessa. A Bíblia diz que Deus deu o lugar de honra a Cristo. Aonde? O lugar à direita. E Ele deu para quem, meu amado? Para mim e para você. Entende isso? O Espírito começa a virar no meu bucho aqui. Daqui a pouco eu viro as tripas de ponta cabeça. Ele diz, isso é verdade, meu filho. Pregue essa verdade. Quando a igreja crê nisso, o inferno recua, porque as suas ciladas são descobertas com a espada da verdade. Os seus dardos inflamados querendo lançar enfermidades para nós, pã, aqui a fé é violenta. Quando a pessoa não quer acreditar em Jesus, dá um chute na fuça dele, que é o pé da propagação do evangelho. Não, meu filho, não seja tão ousado assim. Mas ande, vá, o pé da propagação do evangelho. Por que está no pé? É para ir, gente. Porque pés têm que ser lavados. Jesus já disse lá, vós já fosse lavado pela palavra. Só falta o pé. O pé é o que tem contato com o mundo. É o que tem contato com a sujeira. É o que se contamina. Por isso que nós precisamos da salvação aonde? É no pé, onde se contamina com o mundo. Se botasse a ação da propagação do evangelho aonde? No mover contrário, nós estaríamos fritos. Precisamos ter uma mente renovada, capacete da salvação, nossa salvação, mas a propagação do evangelho com caminhar firme, seguro. Mas por que você é tão ousado? Por que você vai para frente? Porque eu fui ungido para fazer isso. Eu estou numa posição celestial, da qual Jesus conquistou e me deu esse direito. Amém? Ele deu esse direito para nós e ninguém pode tirar. Eu sei que agora você está crendo, mas amanhã o diabo vai dizer, não é bem assim, meu filho, transforme o mundo. Nós podemos, igreja, transformar o mundo, pelos nossos atos de justiça, pela renovação da nossa mente. E aí então experimentaremos do Senhor qual sua boa, perfeita e agradável. Paulo conheceu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Onde é que estava Paulo? Preso na cadeia. Era uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Era, tanto era que Paulo escreve carta para Efésios da cadeia, escreve carta de Colossenses da cadeia, e Paulo sempre diz, queridos, orem por mim, para que no tempo devido, eu fale com maior ousadia e intrepidez. Quando prenderam Paulo em Roma, Paulo começa a dizer, e olha, a guarda pretoriana, a guarda principal, Paulo era tão perigoso que botaram a guarda pretoriana contra Flávio Joséfo,
dizendo que quando a guarda pretoriana estava, era alguém muito perigoso, ficava um guarda à direita, outro à esquerda, e o cabra ficava ali algemado, amarrado no meio deles. Paulo escreve para Romanos dizendo, eis que o evangelho ficou conhecido em toda a guarda pretoriana. Paulo estava ali, não tem ninguém para pregar, os guardas ficavam ali, meu filho, tu vai para o céu ou para o inferno. O cara, falava latim, que era um condenado. Se o cara respondesse em grego, ele metia também os dois pés. Se o cara respondesse aramaico, Paulo falava também. E em grego, estava por cima da carne seca, porque ele era judeu e muito bem informado. Sentava com a guarda pretoriana, dali, 6 horas, troca a guarda, vem mais 2. Vamos começar tudo de novo, começar o culto, vamos cantar, vamos orar. E assim foi um dia, foi 2, foi um mês. 6 meses depois, o que aconteceu? Toda a guarda, o cara, não, eu não vou lá, vai tu. Todos haviam sido transformados. Ele disse, todos da guarda pretoriana ouviram o evangelho. Nós não vimos semana passada um maluco batendo na parede com um pedaço de pedra. E o que aconteceu? O poder de Deus invadiu o coração de um menino e o transformou e o levou para a glória. E hoje Micael está nos céus, porque alguém ousado na palavra, mesmo com pedras, mesmo com sinais, pregou o evangelho que liberta, ainda que a pessoa esteja no meio da prisão. E nós temos toda a liberdade. Às vezes não usufruímos dessa liberdade. Verdade ou não, irmãos? Precisamos mudar a nossa mente? Precisamos sim, para conhecermos qual seja a boa, perfeita e agradável. 2 Coríntios, vamos um pouquinho para frente, capítulo 4, versículo 16. Precisamos também, para que sejamos admoestados a imitar. A sermos transformados. 2 Coríntios 4, versículo 16. Diz assim o texto sagrado. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa pelo contato e fraqueza com o mundo, contudo, o nosso homem interior, o que acontece com ele? Se renova de dia em... Por isso que é pela fé, querido. Eu tenho que renovar minha mente e o meu homem interior precisa também ser renovado de dia em dia. Tem muito crente que cai pelas tabelas, sabe por quê? Porque ele renova o homem interior de domingo a domingo. Outros, domingo, quarta e domingo. Mas a Bíblia diz para nós que o nosso homem interior precisa ser renovado em quanto tempo? Meu filho, hoje você está com a bateria carregada, você está uma benção, você está recebendo feijoada grossa. Mas amanhã de meio-dia a feijoada já foi para o garrão, meu filho. Já precisa ser renovado. Você precisa entender isso. E você precisa buscar em Deus a renovação pela fé. Que mais? Efésios 4, volte de novo. Volte não, vá para frente, está pertinho aí. Efésios 4, versículo 23. Melhor, vamos pegar do versículo 20 ao 23. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele, em Cristo, fostes instruídos. Segundo é a verdade em quem? Em Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, quanto à vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E o que é para nós fazer? Isso é para nós, isso é coisa do velho passado. Você já já despojou o velho homem. Agora é para nós, o 23. E vos renoveis no quê? No espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Qual é a característica deste? Em justiça e retidão procedentes da verdade. Você consegue entender isso? Amém? Amado, o novo, a nova natureza que Cristo deu para nós, não esqueça, ela precisa de renovação. Por quê? Porque há uma guerra espiritual e a natureza nossa precisa nova receber a renovação do céu. Porque a nossa velha natureza
continua inclinada para as ciladas do diabo, continua desejando as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, continua se envolvendo, mas nós podemos dizer não. Quem não é regenerado não consegue, mas o regenerado consegue discernir todas as coisas, mantém a sua posição pela fé, e ali, permanecendo na posição, manifesta toda a obra de Cristo e glória que Cristo derramou sobre seu Filho Jesus Cristo. Dando para quem tudo isso? Para a igreja. Para mim e para você.